Os demônios podem colocar pensamentos obsessivos na nossa mente? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, existe uma raiva que é boa, uma ira que é santa? A resposta é sim. Como é que é isso? Estas e outras perguntas que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. Atrair a ação dos santos anjos, afastar a influência do demônio no nosso dia a dia é uma das coisas que o mundo mais precisa, que o nosso Brasil mais precisa. Uma boa notícia, antes de nós vermos as várias perguntas, é que todos os que já são membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos, um dos benefícios é que nós levamos seus nomes, suas intenções para vários santuários de São Miguel ao redor do mundo, nos países onde nós temos amigos que podem fazer isso. E no final da quaresma de São Miguel, na festa dele, por ocasião da festa dele, 29 de setembro, seu nome e suas intenções serão levadas para o Santuário de São Miguel, no norte da França. Essa é uma das formas de agradecermos o pequeno sacrifício que os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos fazem para a perpetuação, para o incremento, para a melhoria deste apostolado. Se Deus quiser, eu peço especiais orações. Nós estamos em preparativos para melhorarmos ainda mais, não só o conteúdo, mas as várias atividades relacionadas com o nosso canal. Bom, Dona Osana diz o seguinte: eu tenho que estar em estado de graça para começar a quaresma de São Miguel. Eu sei que a quaresma de São Miguel já começou, mas quem ainda não conhecia, etc., pode começar agora e fazer parte dos dias que ainda faltam até o dia 29 de setembro. Agora, a pessoa necessariamente precisa entrar na quaresma de São Miguel em estado de graça? Não necessariamente. A pessoa pode, por exemplo, estar se preparando para a confissão e ela começa a quaresma de São Miguel e depois se confessa. Sim, é evidente que nós devemos procurar estar em estado de graça o quanto antes, mas não é uma condição para começar. Bom, Dona Elizabeth, bom dia. Estava assistindo um vídeo do Mosteiro dos Santos Anjos em Anápolis. O padre disse que anjos são pessoas, segundo definição da Santa Igreja. Achei muito estranho, anjos são espíritos e, se Deus permitir, por algum motivo, podem se mostrar como pessoas. Anjos são espíritos ou são pessoas? A Dona Elizabeth, eu creio, eu não vi este vídeo, mas eu creio que eles devem estar se referindo ao seguinte, é que muita gente acha, por causa da influência do espiritismo, que anjos são energias, certo? Anjos não são energias, anjos são seres pessoais, ou seja, eles são seres que têm uma personalidade, que têm inteligência própria e têm vontade própria. Aliás, a personalidade dos anjos é muito maior do que a dos homens. Eles têm características que marcam a personalidade deles de tal maneira que cada anjo é sua espécie, segundo ensina Santo Tomás de Aquino. Nós todos somos da espécie humana, por mais diferentes que possamos ser, nós todos pertencemos a uma mesma espécie. Os anjos têm tal personalidade que, por assim dizer, cada anjo é a sua própria espécie. Deus criou a natureza do anjo totalmente conforme a missão dele. Então, imaginemos um anjo que tenha a missão de guardar a Sagrada Família, ele tinha as características todas dele, na própria natureza, correspondente à missão de guardar São José, de guardar Nossa Senhora, de guardar o menino Jesus, as principais criaturas humanas de toda a história da humanidade. Então imagina como devia ser o anjo encarregado, ou os anjos encarregados, de guardar a Sagrada Família. São Gabriel Arcanjo, imagina a beleza quando depois que nós formos para o céu, pela misericórdia de Deus, nós pudermos ver São Gabriel Arcanjo, que agora com nossos olhos nós não podemos ver, mas depois conseguiremos. Imagina a beleza que é aquele que foi escolhido para ser embaixador da encarnação do Verbo de Deus. Imagina a beleza dele, porque o anjo ele é criado de acordo com a missão que ele deve desempenhar. E é uma das razões pelas quais o nosso anjo da guarda é tão semelhante a nós em tantos aspectos, porque ele foi criado para me guardar. Ele foi me criado. Então,
O meu anjo é a pessoa mais parecida comigo que é possível. Não a pessoa humana, mas é pessoa nesse sentido de que ele é pessoal, não é uma energia etérea, assim, como muitas vezes o Espiritismo faz crer. Não sei se está claro esse ponto. Pessoal no sentido que tem uma personalidade, uma inteligência própria e uma vontade própria. É nesse sentido que eles são seres espirituais e é nesse sentido que nós podemos dizer que Deus é pessoal. Deus não é uma energia, como dizem as seitas esotéricas. Deus, ele é um ser perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra, e ele é tão pessoal, nesse sentido de personalidade, né, que é um Deus verdadeiro, apenas um Deus, mas em 3 pessoas. De tal maneira, Deus tem essa personalidade e é um ser, nesse sentido da palavra, pessoal. Não é uma pessoa humana, a não ser se nós consideramos, evidentemente, nosso Senhor Jesus Cristo, que aí sim, uma pessoa humana, mas Deus é pessoal, assim como os anjos são pessoais sob esse aspecto. Espero que isso tenha esclarecido. Uma pergunta muito importante: o demônio pode colocar pensamentos obsessivos na nossa mente? Eu já tenho falado sobre isso em vários vídeos no canal, mas para resumir aqui, para responder a esse comentário dessa semana, eu vou fazer um resumo disso. O demônio, tanto o demônio quanto o anjo, eles não têm acesso direto, por natureza deles, pelo conhecimento deles, eles não podem ter acesso direto à nossa inteligência e à nossa vontade. Só Deus, por natureza, tem esse poder e esse acesso direto. Ele sabe tudo que nós estamos pensando diretamente. Nossa Senhora, por natureza, ela não poderia saber, mas por privilégio de Deus, Nossa Senhora sabe, conhece os nossos pensamentos. Fizemos um vídeo só sobre isso há alguns meses. Agora, os anjos, por natureza, não podem saber meu pensamento. Os anjos bons. Agora, se eu der esse acesso, eu posso pedir a Nossa Senhora que revele a eles os meus pensamentos para que eles me ajudem. Mas eles não têm acesso direto ao meu pensamento. Os demônios não têm acesso direto ao pensamento. Como é que então eles influenciam o pensamento? Como é que então eles fazem as tentações? Como é que eles sugerem coisas à minha inteligência? Através do meu corpo. E isso significa, não quer dizer só através da minha mão ou dos meus braços, mas através dos sentidos exteriores, visão, audição, olfato, paladar e tato, e através dos sentidos interiores. A imaginação, por exemplo, é um sentido interior. As imagens que eu adquiro, ou os sons que eu adquiro pelos sentidos externos, exteriores, tem uma parte do meu cérebro que é capaz de reproduzir aquela imagem em outros contextos. São Tomás de Aquino, ele usa um exemplo bem didático, que é: eu posso ter visto ouro e eu vi uma montanha, mas eu nunca vi uma montanha de ouro. No entanto, eu consigo imaginar uma montanha de ouro. Assim, o demônio, ele usa da minha memória, a memória sensitiva, e das imagens que eu já vi, dos sons que eu já ouvi, para fazer imagens novas com base naquilo que eu já tenho na minha memória sensitiva, no meu cérebro. Então, através da imaginação, ele pode sugerir algo à inteligência. Ele não pode saber exatamente do que eu estou pensando e ele não pode sugerir um pensamento novo que não esteja ligado com algo da minha imaginação. Não é? Ele não tem esse acesso de produzir algo na minha inteligência, a não ser indiretamente através dos sentidos interiores, por exemplo. É um assunto bastante interessante, mas bastante complexo. Nós podemos ver isso com mais vagar em outros vídeos. Mas, basicamente, é isso. O demônio, através do corpo, às vezes através de uma indisposição física. Os exorcistas dizem muito que o demônio, por exemplo, ele gosta de mexer com o aparelho digestivo, de maneira a gerar uma indisposição que gere um ambiente propício e nos torne fracos para a tentação dele. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que Nosso Senhor disse a São Pedro que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E a carne é isso, são os sentidos exteriores, interiores, os órgãos que o demônio pode tentar influenciar para gerar um ambiente propício para eu cair na tentação.
E é por isso a vigilância se torna muito necessária nessa matéria. E através dessa maneira indireta, sim, o demônio pode colocar pensamentos obsessivos na mente. Repito, indiretamente ele pode sugerir e pode predispor a pessoa para ter esses pensamentos obsessivos, né? Sobretudo essas imagens que ficam obsessivamente na mente. Ele pode fazer isso? Pode. Qual que é o antídoto contra isso? São dois. Primeiro, a preparação remota. Se eu sei que nos momentos de indisposição física eu sou fraco, e o demônio mais especialmente tenta, sempre que eu tiver uma indisposição física eu devo rezar, por exemplo, orações jaculatórias para contrarrestar. Todo aquele que reza, é o princípio de Santo Inácio de Loyola, enquanto existe luta, não há pecado. Enquanto eu lutar contra aquele pensamento obsessivo, ainda que, digamos, ele ficasse uma semana inteira na minha cabeça, se eu não digo sim, se eu não dou meu consentimento, não há pecado. E o que acontece? A tentação vai me tornar mais forte e o império que o demônio possa ter sobre a minha família vai diminuir. O império no sentido poder de tentar, né? Vai diminuir porque eu vou ter vencido essa tentação. E é por isso que às vezes Nosso Senhor permite a tentação, permite esses pensamentos obsessivos, para que eu lutando, eu vença. Porque não há vitória sem luta. Né? Espero que isso tenha esclarecido. Os anjos podem ouvir nossos pensamentos? Carol Bueno. É o que eu já disse. Os anjos bons podem. Se eu quiser, se eu pedir, eles podem ter um acesso ao meu pensamento, desde que eu permita isso. Né? Eu li outro dia isso, achei bastante interessante, porque Nossa Senhora, que é a Rainha dos Anjos, pode transmitir a eles. Veja que também é indiretamente através de Nossa Senhora, mas é um indiretamente quase direto. Por quê? Porque eu estou pedindo, eu estou permitindo, e Nossa Senhora, ela é soberana e ela pode fazer isso. Né? José Luiz Vilar. Nesses dias abençoados da Quaresma de São Miguel, antes deles tenho assistido aos vídeos desse bendito canal e outros canais católicos que abordam o tema dos anjos e tudo sobre eles. É muito instrutivo. Isso é uma coisa muito boa, ouvir os vídeos sobre os anjos dos canais que sejam verdadeiramente católicos, né, que não estejam manchados pela teologia da libertação e outras heresias infiltradas na igreja. É muito bom. Existem hoje em dia vários canais muito bons, muito instrutivos e que vale a pena. Aparecida Júlia Silva, boa tarde, que Deus ilumine a cada pessoa que trabalha neste canal, muito obrigado, tenho a plena certeza de que esses ensinamentos têm ajudado muitos a crescer na fé, sou grata pelo que tenho aprendido através do canal. Muito obrigado, é um apostolado que vai crescendo e peço, aliás, que você compartilhe todos os vídeos que lhe fizerem ao menos um pouquinho de bem, com isso outras pessoas vão tendo acesso. Alguém diz, antes esses cultos satânicos eram ocultos. Hoje estão à luz do dia e o governo oculto do mundo também hoje divulga abertamente a sua agenda. E eu vou entrar um pouquinho naquilo que eu disse no começo. A ira, existe uma santa raiva com isso. Eu posso ficar com raiva. É pecado eu ficar com raiva de algo ou raiva de alguém? É sempre pecado? Hoje nós vamos ver agora, para terminar esse vídeo, a noção da santa ira. Alguém diz assim, eu acho os ícones de São Miguel um pouco assustadores. Não é o caso de que eles fossem mais tranquilos, assim, sempre São Miguel aparece esmagando a cabeça do demônio. Eu digo, pode até ser que para a sensibilidade de alguém uma imagem ou outra pode ser assustadora. A gente respeita a sensibilidade de todo mundo. No entanto, é muito importante para a nossa salvação que a gente tenha noção da justiça e da misericórdia de Deus. Não só conosco, mas também com os inimigos de Deus. Porque existe uma santa ira. Muitos santos falaram disso. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem. Existiam santos que especialmente mostravam a misericórdia. A gente pega, por exemplo, um São Vicente de Paulo, a quantidade, o grande apostolado que ele fez em Paris com os pobres, sobretudo os pobres envergonhados, pessoas que tinham uma vida normal e que se empobreceram, mas tinham vergonha de pedir esmola. Ele especialmente tinha uma atenção para com eles. Então existiam santos que eram especialmente misericordiosos. Mas pegue, por exemplo, São João Bosco, o grande patrono da juventude e sobretudo da juventude pobre.
A misericórdia dele para com os jovens, o que ele se sacrificava por eles, era enorme. Mas São João Bosco, ele também teve fatos assustadores na vida dele. Por exemplo, ele tinha um dom profético. Ele estava criando o que ele chamava de oratório, que era uma casa para os jovens poderem ter recreação, instrução católica, etc. E ele queria criar, Nossa Senhora tinha mostrado para ele, eu quero que você crie o seu oratório nesse lugar aqui, em Turim, no norte da Itália. E tinha uma pessoa, creio que uma senhora, que reclamava dos jovens, que não queria que o oratório se estabelecesse ali. Porque aquela juventude, imagina, aquela juventude toda fazendo barulho, jogando, etc. Mas num ambiente católico que fazia apostolado com eles. E essa vizinha lá não queria, porque não queria que São João Bosco estabelecesse o oratório dele ali. E começou a criar problemas. Então São João Bosco disse para ela, olha, tome cuidado, porque a justiça divina vai vir sobre a senhora se a senhora continuar colocando obstáculo para o estabelecimento do oratório aqui, oratório de São Francisco de Sales. E a pessoa continuou insistindo, São João Bosco anunciou e ela teve uma morte prematura, repentina, e que tirou esse obstáculo, esse grande apostolado de São João Bosco. Quer dizer que São João Bosco queria que ela morresse? Não, tanto que ele anunciou, mas por alguma iluminação de Deus, ele sabia que a justiça de Deus ia cair sobre aquela pessoa, caso ela colocasse obstáculos àquele grande apostolado. Então São João Bosco, que era um rio de misericórdia, não hesitou em admoestar essa senhora. Então ele teve uma santa ira, não contra a pessoa daquela senhora, ele queria a salvação dela, mas ele teve uma santa ira contra o fato de que aquela pessoa estava sendo um instrumento de Satanás para evitar um apostolado gigantesco. Então ele clamou pela justiça divina nesse caso, apesar de ele ter querido primeiro usar a misericórdia. E existem esses 3 fatos aqui, para eu terminar aqui o vídeo, 3 fatos de um santo, São Leofredo, um santo que viveu no século VII, nos anos 600 e pouco, na França. E ele estava estabelecendo um mosteiro ali na França e tinha várias pessoas que não queriam, que ficavam gozando dele, etc. Eu vou ler aqui 3 fatinhos bem rápidos, mas que ilustram o papel que a ira, existe uma santa ira. Evidentemente que é um modo de dizer, né, uma santa raiva. É claro que a raiva tem uma conotação negativa, mas existe um irar-se, uma santa cólera contra os inimigos de Deus, que é uma virtude católica e uma virtude muito importante. Por exemplo, o que nós temos falado do templo satânico, ai daquele católico que não tem uma santa raiva, se quiserem chamar assim, uma santa ira, com a possibilidade de no Brasil ter um templo satânico. Uma pessoa que não tem uma santa ira com isso, ela precisa fazer um grande exame de consciência, porque está errado. Não quer dizer que eu vou sentir necessariamente a ira, porque cada um tem um temperamento diferente. Mas na minha inteligência e na minha vontade, eu tenho que ter uma santa ira. Aliás, para a ira ser santa, ela não pode ser algo porque alguém pisou no meu pé. Né? Não pode ser algo porque Nosso Senhor disse, se alguém lhe dá uma bofetada, oferece a outra face. Se há uma ofensa feita meramente à minha pessoa, eu devo procurar usar de todos os artifícios para evitar a ira. Mas, se algo feito contra a justiça, feito contra a lei de Deus, eu tenho que ter essa santa ira. Né? Então, veja só, São Leofredo estava no convento e o convento vivia, parte do alimento vinha de um riacho que tinham peixes ali, os monges iam pescar. E tinha gente na vizinhança que era contra o mosteiro. E uma senhora, né, uma mulher que era vizinha, estava na vizinhança ali, que tinha raiva dos monges e não queria de jeito nenhum que eles fossem ali pescar. E um dia coincidiu dela estar ali com São Leofredo, que era o abade do mosteiro. E começou a zombar dele, porque ele era calvo. E ele diz assim, esses carecas vão acabar esgotando os peixes do riacho. E daqui por diante nós não vamos poder mais pescar nele. Começou a zombar. E aí um dia ela estava ali no riacho e falou isso em voz baixa. Só que São Leofredo,
ele, algum anjo da guarda, ouviu aquilo, e aquela má vontade, e diz para ela: porque zombas de um defeito da natureza, não tenha a tua cabeça mais cabelos atrás do que eu tenho na testa, e o mesmo suceda aos teus descendentes. E por milagre, né, ela perdeu os cabelos na parte de trás, e assim a descendência dela, algumas gerações também. Era um sinal de Deus Nosso Senhor, que estava indignado com o obstáculo que aquela mulher e algumas pessoas da família dela estavam colocando à vida do convento. Veja, isso é uma misericórdia suprema para aquelas pessoas, mesmo as mesmas pessoas que estavam zombando, porque viram como Deus estava levando aquilo a sério. E São Leofredo, como eu vou mostrar aqui, ele era conhecido por sua grande misericórdia, mas ele, como responsável daquele apostolado, ele recebeu de Deus essa inspiração de uma santa ira. Uma outra coisa aconteceu com ele novamente. Um homem roubou feno do mosteiro. Imagina, o mosteiro já era pobre e ainda a gente que ia lá para roubar. Leofredo foi para ele primeiro e exigiu a restituição. O ladrão, ao invés de restituir, exaltou-se pública e furiosamente contra o santo. Chamou-o de mentiroso e caluniador. Então Leofredo respondeu: julgue Deus entre ti e mim. O ladrão foi acometido de dores atrozes no maxilar, e os dentes se lhe despregaram e caíram diante de todas as pessoas presentes, e a sua posteridade também perdeu os dentes. Tinha um problema dos dentes. Veja como Deus Nosso Senhor leva extremamente a sério as pessoas que perseguem a sua obra, né? E um terceiro fato também impressionante é que São Leofredo, evidentemente, estava fazendo com os monges apostolado de evangelização, missões, etc. Bom, ali no lugar deles. E pessoas que deram de ombros e se riam dos monges e que trabalhavam no domingo sem necessidade, ali na terra, lavrando a terra, sem necessidade no domingo. Diz assim, esse livro eu vou citar daqui a pouco. Essa severidade de São Leofredo, tão distanciada dos corações modernos e dos espíritos contemporâneos, saía de uma alma profundamente penetrada de luzes sobrenaturais que a nossa época esqueceu e de que tenta rir, nos dias em que não é forçada a tremer e a chorar. Então veja, quando a justiça de Deus, quando as graças de Deus são recebidas com riso, né, e com deboche por parte das pessoas que deviam receber essa graça, Deus Nosso Senhor acaba forçando pelos acontecimentos, muitas vezes, as pessoas a tremer e a chorar. Então, pessoas que estavam se rindo dos monges, porque os monges não trabalhavam no domingo e eles estavam trabalhando sem necessidade no domingo. Então ele acrescentou, de olhos levantados para o céu: Senhor, fique este pedaço de terra eternamente estéril, nunca se veja nela nem grão nem fruto, e a sua maldição mostrou-se poderosa. Os cardos e os espinhos marcaram e encheram a partir daquele dia aquele pedaço de terra amaldiçoado pelo santo. E aí este artigo da revista Catolicismo, citando o livro Fisionomias dos Santos, de Ernest Hello, da editora Vozes, de 1937, conclui, com isso eu vou concluir o vídeo também. Os cegos são levados a crer que a justiça e a misericórdia são duas inimigas. As almas que têm inteligência sabem que essas duas virtudes são amigas, e as almas esclarecidas sabem que elas são unidas. Encolerizai-vos, mas não pequeis, diz o Espírito Santo na Bíblia. Joseph de Maistre celebra essa paixão ardente e forte, a que chamou eloquentemente a cólera do amor. São Leofredo tinha um zelo da justiça demasiado ardente para não ter um ardor de misericórdia mais ardente ainda, porque no sentido em que essas duas forças lutam, a misericórdia leva certas vantagens no combate. As pessoas que têm justiça e misericórdia, ela tem a tendência boa a fazer prevalecer a misericórdia, mas as cóleras de São Leofredo tinham que atear nele as chamas da caridade. Ele apareceu sob esta dupla luz
quando reza várias semanas por aqueles que ele tinha amaldiçoado. Ou seja, ele fazia mesmo, até a maldição fazia para o bem daquelas almas. E assim também devemos ser nós. Devemos ter as duas virtudes e não ser capengas tendo uma virtude só. Devemos fazer pesar a misericórdia, mas também ter a santa cólera pelos direitos de Deus que estão sendo tão ofendidos nos dias de hoje. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.